O que você faria se recuperasse a audição em segredo e escutasse sua noiva falando mal de você? Raul Fiore, um poderoso empresário de São Paulo, viveu exatamente esse pesadelo quando fingiu continuar surdo para descobrir quem realmente o amava. O que escutou de sua noiva o destruiu, mas o que ouviu de sua humilde empregada doméstica mudou sua vida para sempre. A chuva batia no para-brisa do BMW prateado enquanto Raul Fiore voltava do evento beneficente mais exclusivo de São Paulo. Aos 35 anos, era dono de uma das construtoras mais importantes do Brasil e naquela noite havia fechado o negócio de sua vida. As luzes da cidade se difuminavam na janela enquanto ajustava o volume do rádio, escutando as notícias financeiras que anunciavam o sucesso de seus últimos investimentos. Seu telefone tocou mostrando o nome de Marcela, sua noiva, mas decidiu não atender. Queria chegar em casa e contar pessoalmente sobre o contrato milionário que acabara de assinar. O semáforo mudou para verde e acelerou pela Marginal Pinheiros, sem imaginar que esses seriam os últimos sons que escutaria em muito tempo. De repente, as luzes de uma carreta que furou o sinal o cegaram completamente. O impacto foi devastador. O mundo se tornou uma mistura de metal retorcido e vidros quebrados. A última coisa que lembrou foi o som ensurdecedor da batida antes que tudo se tornasse negro. 3 dias depois, Raul despertou no Hospital Albert Einstein, cercado de máquinas e cabos. Sua cabeça latejava com uma dor insuportável. Tinha o braço esquerdo engessado e múltiplas ataduras cobrindo seu tronco. Marcela estava sentada ao lado de sua cama, com os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando sua mão enquanto lhe falava. Raul podia ver seus lábios se movendo, mas não escutava absolutamente nada. Tentou falar, mas as palavras saíam distorcidas de sua boca como se fosse um estranho em seu próprio corpo. O pânico se apoderou dele quando se deu conta de que o silêncio não era temporário. O Dr. Ramírez entrou no quarto com um semblante grave, movendo os lábios sem que Raul pudesse entender uma só palavra. Marcela levou as mãos à boca, claramente recebendo notícias devastadoras. Raul sabia, sem necessidade de escutar, que sua vida acabara de mudar para sempre. A expressão do médico dizia tudo. Havia perdido completamente a audição. Os dias seguintes foram um pesadelo de silêncio e adaptação. Raul teve que aprender a se comunicar através de gestos e escrita, sentindo como se tivesse caído em um poço profundo do qual não podia sair. Marcela tentava consolá-lo, mas ele notava certa impaciência em seus gestos quando tinha que repetir as coisas por escrito. Os médicos lhe explicaram mediante diagramas que o trauma havia danificado severamente seu ouvido interno e que as possibilidades de recuperar a audição eram mínimas. Seu império empresarial teria que ser manejado através de intérpretes e assistentes, uma humilhação que jamais imaginou viver. As reuniões de negócios se tornaram frustrantes espetáculos de mímica, onde ele, que antes dominava cada conversa, agora dependia completamente de outros para entender o que acontecia. O homem que uma vez controlou milhões de reais com uma simples chamada telefônica, agora lutava para pedir seu café da manhã no hospital. A ironia era cruel. Havia construído sua fortuna, escutando cada detalhe, cada oportunidade, cada ameaça. Agora teria que aprender a navegar o mundo em completo silêncio. Ao sair do hospital 2 semanas depois, Raul se enfrentou a uma realidade que o aterrorizava mais que qualquer crise financeira. Sua mansão no Morumbi, que antes ressoava com música, conversas e a agitação dos negócios, agora se sentia como um mausoléu frio e vazio. Marcela havia contratado uma empregada doméstica para que o ajudasse em sua nova condição. Uma mulher jovem e humilde chamada Lúcia Soares. Ela tinha uns 28 anos, cabelo castanho escuro preso em um rabo de cavalo simples e um olhar doce que transmitia uma calidez que Raul não havia sentido em muito tempo. Diferentemente de Marcela, que parecia incômoda com sua nova limitação, Lúcia se comunicava com ele de maneira natural e paciente. Escrevia mensagens claras numa caderneta. Sorria com genuína compaixão e nunca mostrou pena ou frustração.
Inclusive preparava pequenos bilhetes com palavras de alento que deixava em lugares onde ele pudesse encontrá-los. Sua presença começou a trazer uma paz inesperada à vida caótica de Raul. No entanto, as noites eram as mais difíceis para o empresário. Ficava acordado olhando o teto, lembrando dos sons que havia perdido. O riso de seus amigos, a agitação dos escritórios, até mesmo o simples tic-tac do relógio de seu avô. Marcela dormia ao seu lado, mas ele se sentia mais sozinho que nunca, preso em um mundo silencioso que parecia ter se tornado alheio. Durante o dia fingia fortaleza. Mantinha sua postura elegante e seu olhar firme, mas na intimidade de seu quarto, as lágrimas caíam sem controle. Se perguntava se Marcela realmente o amaria agora que era diferente, se seus amigos da alta sociedade o veriam com a mesma admiração ou se seu império empresarial sobreviveria sem sua liderança direta. Lúcia, que trabalhava até tarde organizando a casa, às vezes o encontrava acordado e deixava uma xícara de chá de camomila com um bilhete que dizia: "Tudo ficará bem, seu Raul." Essas pequenas mostras de humanidade se tornaram os únicos momentos de esperança em sua nova realidade. Mas o que Raul não sabia era que seu mundo estava prestes a mudar de maneiras que jamais havia imaginado. Os primeiros meses depois do acidente puseram à prova a paciência e o orgulho de Raul de maneiras que jamais havia experimentado. Em público, mantinha a compostura de um líder empresarial exitoso, vestindo seus ternos elegantes e caminhando com a mesma segurança de sempre. No entanto, cada reunião de negócios se havia convertido em um teatro exaustivo, onde dependia completamente de intérpretes para entender as conversações. Seus sócios comerciais, que antes o respeitavam por sua astúcia e rapidez para tomar decisões, agora o olhavam com uma mistura de pena e impaciência mal disfarçada. Durante as juntas, Raul notava como algumas pessoas falavam entre elas sem se incomodar em incluí-lo, assumindo que ele não se daria conta de suas exclusões deliberadas. Marcela o acompanhava a esses eventos sociais, lucindo radiante em seus vestidos de grife, mas ele percebia certa tensão em seu sorriso quando tinha que explicar repetidamente a condição de seu noivo. A alta sociedade de São Paulo, que antes os recebia como o casal dourado, agora os tratava com uma cortesia forçada que Raul podia sentir sem necessidade de escutar as palavras. Sua reputação de homem poderoso e intocável estava se desmoronando lentamente. Na intimidade de sua mansão, a dinâmica havia mudado drasticamente, e Raul se encontrava navegando um território completamente novo. Marcela, que antes era a namorada glamourosa que adornava seu braço nas festas, agora tinha que assumir responsabilidades que claramente a incomodavam. Tinha que manejar ligações importantes, traduzir conversações e estar constantemente disponível para ajudá-lo a se comunicar. Sua paciência se esgotava rapidamente, especialmente quando Raul necessitava esclarecimentos sobre temas complexos de negócios. Em contraste, Lúcia havia desenvolvido um sistema de comunicação natural e fluido com ele, antecipando-se às suas necessidades, sem fazê-lo sentir como uma carga. Preparava as refeições exatamente como ele gostava, organizava seu escritório em casa para que pudesse trabalhar comodamente e sempre tinha à mão papel e caneta para qualquer comunicação urgente. Enquanto Marcela suspirava com frustração cada vez que tinha que repetir algo, Lúcia nunca mostrava impaciência, inclusive quando ele necessitava explicações múltiplas sobre assuntos domésticos. A diferença em suas atitudes era tão marcada que Raul começou a notar detalhes que antes lhe passavam despercebidos. As rotinas diárias haviam se tornado complicadas de maneiras que Raul nunca havia considerado. As manhãs começavam com Lúcia despertando-o suavemente, tocando seu ombro, já que não podia escutar o despertador, e preparando-lhe um café da manhã que comia em completo silêncio enquanto revisava os jornais financeiros. Marcela geralmente dormia até tarde, alegando que as noites anteriores haviam sido muito estressantes, atendendo às necessidades especiais de seu noivo. Durante as refeições familiares, a conversação era praticamente inexistente.
com Marcela escrevendo comentários básicos sobre o clima ou planos sociais, enquanto Lúcia se comunicava através de gestos expressivos e bilhetes carinhosos que incluíam detalhes sobre seu dia, ou pequenas observações que o faziam sorrir. Nas tardes, quando Raul tentava trabalhar de casa, Marcela frequentemente saía para fazer compras ou se reunir com suas amigas, deixando-o sozinho com Lúcia, quem silenciosamente organizava seu espaço de trabalho e lhe trazia café sem que ele tivesse que pedir. Essas pequenas atenções começaram a criar uma sensação de comodidade e compreensão que contrastava fortemente com a tensão que sentia quando Marcela estava presente. Os fins de semana revelavam ainda mais as rachaduras em sua relação com Marcela e a crescente dependência emocional em direção a Lúcia. Marcela insistia em manter seus compromissos sociais, levando-o a jantares e eventos onde ele se sentia como um espectador silencioso de sua própria vida. Ela falava por ele, decidia por ele e o apresentava como se fosse um objeto de pena que requeria cuidados especiais. Nesses eventos, Raul notava como os olhos das pessoas se desviavam incomodamente quando ele tentava participar das conversações e como Marcela rapidamente intervinha para facilitar a comunicação. No entanto, quando voltavam para casa, era Lúcia quem o esperava com um sorriso genuíno, quem lhe perguntava através de bilhetes como havia sido sua noite e quem parecia realmente interessada em suas respostas. Os domingos à tarde, enquanto Marcela arrumava as unhas ou falava por telefone com suas amigas, Lúcia e ele desenvolveram um ritual silencioso de trabalhar juntos no jardim da mansão. Ela regava as plantas enquanto ele lia e ocasionalmente trocavam sorrisos e gestos que se sentiam mais íntimos que qualquer conversa que houvesse tido com Marcela em meses. A máscara de normalidade que Raul mantinha ante o mundo começou a pesar-lhe cada vez mais, especialmente quando se dava conta de que as pessoas mais próximas a ele o tratavam de maneiras completamente diferentes. Marcela havia começado a tomar decisões importantes, sem consultá-lo, assumindo que sua condição o fazia menos capaz de manejar assuntos complexos. Cancelava reuniões em seu nome, rejeitava convites sociais sem perguntar-lhe e falava dele como se fosse uma criança que necessitava proteção constante. Seus amigos empresários, que antes o procuravam para conselhos e sociedades, agora raramente o contatavam diretamente, preferindo falar com Marcela sobre qualquer assunto relacionado com ele. Em contraste, Lúcia o tratava exatamente como havia feito desde o primeiro dia, com respeito, dignidade e uma consideração genuína por suas opiniões e sentimentos. Quando ele escrevia bilhetes longos explicando suas frustrações ou preocupações, ela os lia completamente e respondia com comentários reflexivos que mostravam que realmente havia entendido suas palavras. Durante as noites solitárias, quando Marcela saía com suas amigas alegando que necessitava um descanso, Raul se encontrava procurando a companhia silenciosa de Lúcia, quem trabalhava tranquilamente perto dele, criando uma atmosfera de paz que não havia sentido desde antes do acidente. Mas o que ele não sabia era que muito em breve teria a oportunidade de escutar exatamente o que ambas as mulheres realmente pensavam dele. Depois de 6 meses vivendo no silêncio, o doutor Ramírez chamou Raul para uma consulta de rotina que mudaria todo o seu mundo. Em seu elegante consultório particular no Hospital Albert Einstein, o especialista em otorrinolaringologia revisou os últimos estudos com uma expressão de surpresa que Raul não havia visto antes. Através de gestos e diagramas, o médico lhe explicou que a inflamação em seu ouvido interno havia diminuído significativamente e que existia a possibilidade de recuperar parte de sua audição mediante um procedimento experimental. Raul sentiu como se lhe tivessem dado uma segunda oportunidade de vida, mas o doutor foi claro. O tratamento requeria múltiplas sessões de terapia neural e medicamentos muito específicos, sem garantias de êxito total. No entanto, havia algo nos olhos do médico que lhe dava esperança, uma confiança profissional que não havia visto em meses. Marcela, que o acompanhava à consulta, mostrou uma emoção controlada, perguntando imediatamente sobre os custos e a duração do tratamento.
Lúcia, que havia vindo como apoio adicional, simplesmente sorriu com lágrimas nos olhos, tomando as mãos de Raul num gesto de genuína felicidade. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas cheio de uma esperança renovada que fazia meses não sentia. O tratamento começou imediatamente com sessões 3 vezes por semana numa clínica especializada de São Paulo. Raul recebia injeções de corticosteroides diretamente no tímpano, um procedimento doloroso, mas que começou a mostrar resultados depois da 3ª semana. Primeiro foram zumbidos estranhos, como se alguém sintonizasse um rádio antigo. Depois sons distorcidos que gradualmente se tornavam mais claros. Marcela o acompanhava a algumas sessões, mas se queixava constantemente do tempo que tomavam e de quão incômodo era o ambiente médico. Em contraste, Lúcia nunca perdia uma consulta, sentando-se pacientemente na sala de espera, durante as 2 horas que durava cada procedimento. O Dr. Ramírez monitorava cada progresso com provas auditivas que mostravam uma melhora lenta, mas constante. Durante a 5ª semana, Raul escutou pela primeira vez em meses o som de sua própria voz, uma experiência tão emocionante que chorou sem poder se controlar. As palavras do médico começaram a chegar a seus ouvidos como sussurros distantes, mas eram sons reais, não o silêncio absoluto ao que se havia acostumado. Marcela celebrou a notícia com um sorriso que parecia mais aliviado que verdadeiramente feliz. No entanto, Lúcia se persignou e murmurou uma oração de agradecimento que Raul pôde escutar debilmente, enchendo-o de uma emoção indescritível. Ao finalizar a 8ª semana de tratamento, Raul havia recuperado aproximadamente 70% de sua audição, suficiente para manter conversas normais e escutar sons cotidianos com claridade. O Dr. Ramírez lhe explicou que era o melhor resultado que havia visto em casos similares, mas lhe advertiu que devia continuar com medicamentos e terapias de manutenção. A notícia deveria ter sido motivo de celebração imediata, mas algo no interior de Raul o fez parar e refletir profundamente. Durante os meses de silêncio, havia observado comportamentos, gestos e atitudes que nunca havia notado antes, especialmente as diferenças abismais entre Marcela e Lúcia. Agora que podia escutar de novo, tinha a oportunidade única de descobrir o que as pessoas realmente pensavam dele quando acreditavam que não podia ouvi-las. Uma ideia começou a se formar em sua mente. O que passaria se fingisse que seguia surdo para conhecer a verdade sobre quem o rodeava? A curiosidade e uma intuição crescente sobre as verdadeiras intenções de Marcela o levaram a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, depois de muito refletir, decidiu manter em segredo sua recuperação auditiva. A decisão de ocultar sua melhora resultou mais fácil do que havia imaginado, já que todos a seu redor estavam acostumados a se comunicar com ele através de gestos e escrita. Raul continuou respondendo da mesma maneira, fingindo não escutar sons que agora chegavam claramente a seus ouvidos. Durante as refeições familiares, mantinha a mesma expressão concentrada, enquanto lia os lábios, embora agora pudesse escutar perfeitamente cada palavra que se dizia a seu redor. Marcela não notou nenhuma mudança em seu comportamento, continuando com sua rotina habitual de escrever mensagens básicas e falar por telefone em sua presença, como se ele não pudesse escutá-la. Lúcia tampouco suspeitava nada, seguindo com sua paciência infinita para se comunicar através de bilhetes e gestos carinhosos. O Dr. Ramírez havia aceitado manter o segredo médico quando Raul lhe explicou que necessitava tempo para processar sua nova realidade antes de compartilhá-la com sua família. As primeiras semanas deste engano foram emocionalmente exaustivas, mas Raul sabia que estava prestes a descobrir verdades que mudariam sua perspectiva sobre tudo. Os sons do mundo haviam regressado à sua vida, mas agora os usaria como uma ferramenta para descobrir quem realmente o amava. Durante as seguintes 2 semanas, Raul desenvolveu uma rotina perfeita para manter sua fachada de surdez enquanto observava e escutava tudo o que acontecia a seu redor. Nas manhãs, quando Marcela acreditava que ele estava dormindo,
Escutava suas conversas telefônicas desde a cama, fingindo estar inconsciente enquanto ela falava livremente. Durante o dia, se sentava em seu escritório aparentando ler documentos de trabalho, mas na realidade estava atento a cada conversa que ocorria na casa. Lúcia continuava com seus afazeres domésticos, ocasionalmente cantarolando suaves melodias brasileiras, que agora Raul podia desfrutar plenamente, sentindo uma paz que não havia experimentado em muito tempo. As conversas entre Marcela e suas amigas quando vinham de visita se tornaram especialmente reveladoras, já que falavam com total liberdade, assumindo que ele não podia escutar nada. Suas discussões sobre festas, compras e fofocas sociais incluíam referências casuais sobre a situação de Raul que começaram a inquietá-lo. O empresário se deu conta de que havia estado vivendo numa bolha de silêncio que lhe havia ocultado muitas realidades dolorosas sobre seu entorno social. No entanto, também começou a escutar pequenos detalhes sobre Lúcia que o enchiam de uma calidez inesperada. Suas orações matutinas, agradecendo por poder ajudar uma boa pessoa, suas conversas telefônicas com sua mãe, onde falava com carinho sobre seu trabalho. O que estava prestes a escutar naquela noite mudaria seu coração para sempre. A noite de quinta-feira, 20 de março, se converteu no momento mais revelador e doloroso na vida de Raul desde o acidente. Marcela havia chegado tarde de um jantar com suas amigas do clube hípico, claramente aborrecida e com algumas taças a mais. Raul fingia dormir em sua cama quando ela entrou falando por telefone com sua melhor amiga Valéria, sem se incomodar em baixar a voz porque acreditava que ele não podia escutá-la. "Não, já não aguento mais esta situação", dizia Marcela enquanto tirava os sapatos de salto com movimentos bruscos. "Viver com um homem inútil, que não pode nem sequer manter uma conversa normal, está me deixando louca." Raul sentiu como se um punhal lhe atravessasse o peito, mas se manteve imóvel, respirando profundamente para controlar a emoção que o invadia. Marcela continuou: "Minhas amigas me perguntam por que continuo com ele e eu. O que vou dizer a elas? Que vou me casar com um surdo que depende de mim para tudo?" Sua voz tinha um tom de desprezo que Raul jamais havia escutado antes, como se falasse de um objeto molesto em lugar da pessoa que amava. As palavras seguintes foram ainda mais devastadoras. "Se não fosse por toda a herança e as propriedades, já teria me mandado embora há meses." A conversa continuou, enquanto Marcela se desvestia e se preparava para dormir, revelando uma faceta de sua personalidade que destroçava qualquer ilusão romântica que Raul houvesse mantido. "O pior é que agora todos nos veem com pena nas festas", se queixava enquanto tirava os brincos de diamante que ele lhe havia presente por seu aniversário. "Já não somos o casal invejado de antes. Agora somos o exemplo do que ninguém quer que lhe aconteça." Raul escutava cada palavra com uma mistura de dor e uma estranha sensação de libertação, como se finalmente estivesse vendo Marcela sem os filtros do amor cego. "Valéria, te juro que alguns dias me dão vontade de gritar para ele que arranje uma enfermeira e me deixe viver minha vida", continuou enquanto passava creme facial com movimentos agressivos em frente ao espelho. "Mas o advogado me explicou que se o deixo agora antes do casamento, não terei direito a nada de sua fortuna." A frialdade com que falava sobre cálculos econômicos, enquanto ele jazia a poucos metros fingindo dormir, lhe revelou a verdadeira natureza da mulher com quem havia planejado passar o resto de sua vida. Seu amor havia sido um investimento financeiro, não um sentimento genuíno. Os comentários mais ferinos vieram quando Marcela começou a zombar especificamente da condição física de Raul e de como isso havia afetado sua vida social. "Você se lembra como era antes? Tão seguro de si mesmo, controlando cada conversa, sendo o centro de atenção em cada evento", dizia com uma risada amarga que gelava o sangue. "Agora é como um fantasma que carrego a todas as partes, acenando e sorrindo como um bobo porque não entende nada do que passa a seu redor." Raul sentiu que cada palavra era como uma bofetada, mas também começou a entender que a mulher deitada junto a ele era uma completa desconhecida. "Meus pais me perguntam quando vamos marcar data para o casamento e eu não sei o que dizer a eles.
Como lhes explico que não quero me casar com alguém que vai ser uma carga toda a vida? A conversa telefônica se estendeu por quase 1 hora, durante a qual Marcela expressou queixas, frustrações e planos que não incluíam nenhum amor genuíno hacia ele. Falou sobre manter a relação só até encontrar uma maneira elegante de sair da situação, preferivelmente depois de assegurar algum tipo de compensação econômica. A mulher que havia jurado amá-lo na saúde e na doença estava planejando abandoná-lo em seu momento mais vulnerável. O momento mais doloroso chegou quando Marcela começou a compará-lo cruelmente com outros homens de seu círculo social, especialmente com Roberto Mendonça, um empresário divorciado que havia estado paquererando com ela em eventos recentes. Roberto sim sabe como tratar uma mulher, Val. Na semana passada me mandou flores só porque sim, sem nenhuma ocasião especial. Suspirava, enquanto se deitava finalmente na cama. E quando falamos me olha nos olhos, me escuta de verdade, não como Raul que só acena sem entender nada. Raul teve que fazer um esforço sobre-humano para não confrontá-la naquele momento, mantendo sua respiração controlada enquanto ela continuava destroçando qualquer lembrança feliz que pudessem ter compartilhado. Roberto me convidou para passar o fim de semana em sua casa de campo, e eu disse que ia pensar. O que você acha? A naturalidade com que considerava ser infiel enquanto ele jazia ao seu lado, fingindo estar dormido, lhe mostrou que sua relação havia sido uma mentira desde muito antes do acidente. Marcela não só estava considerando abandoná-lo por sua condição, senão que já estava avaliando opções de substituição com uma frialdade que o deixou gelado. A conversa terminou com ela fazendo planos para se ver com Roberto na semana seguinte para falar de negócios, segundo diria a Raul. Quando Marcela finalmente desligou o telefone e se dormiu, Raul permaneceu acordado toda a noite, processando a devastadora realidade que acabara de descobrir. A mulher que dormia ao seu lado, que pela manhã lhe sorriria e escreveria bilhetes carinhosos, acabara de revelar que o considerava uma carga inútil e que estava planejando traí-lo da maneira mais vil possível. Cada carícia falsa, cada sorriso forçado, cada te amo sussurrado nos últimos meses havia sido uma atuação para manter seu acesso à fortuna que ele havia construído durante anos de trabalho árduo. No entanto, em meio à sua dor, Raul também sentiu uma estranha sensação de claridade e liberdade, como se finalmente houvesse despertado de um sonho confuso. Agora sabia exatamente quem era Marcela Villanova, uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos que havia visto em sua desgraça uma oportunidade econômica em lugar de uma oportunidade para demonstrar amor verdadeiro. As lágrimas que correram por seu rosto naquela noite foram tanto de dor pela traição como de alívio por haver descoberto a verdade antes de cometer o erro mais grande de sua vida. Mas o que não sabia era que no dia seguinte escutaria palavras que curariam seu coração roto de uma maneira que jamais havia imaginado. A manhã seguinte à descoberta devastadora sobre Marcela, Raul despertou com uma mistura de dor e determinação que nunca havia sentido antes. Fingiu sua rotina habitual, levantando-se lentamente e dirigindo-se ao banheiro, enquanto Marcela ainda dormia, aparentando a mesma dependência de sempre. Lúcia já estava na cozinha preparando o café da manhã, cantarolando suavemente uma canção que agora ele podia escutar com perfeita claridade, uma melodia que lhe trazia uma paz inexplicável depois da tormenta emocional da noite anterior. Quando ela o viu entrar, sorriu com a mesma calidez genuína de sempre e escreveu em sua caderneta: "Bom dia, seu Raul." "Como dormiu?" Ele respondeu com gestos como havia feito durante meses, mas pela primeira vez prestou atenção completa a cada detalhe de seu comportamento. Lúcia tinha uma maneira especial de se mover pela cozinha com uma graça natural que não tinha nada a ver com elegância artificial, senão com uma beleza autêntica que brotava desde dentro. Enquanto preparava os ovos mexidos exatamente como ele gostava, Raul notou como se assegurava de que tudo estivesse perfeito, não por obrigação, senão por um cuidado genuíno que contrastava dolorosamente com a atuação fria de Marcela. Marcela desceu para tomar café da manhã 1 hora mais tarde,
lucindo impecável, mas com esse sorriso forçado que Raul agora reconhecia como completamente falso. "Bom dia, meu amor", disse enquanto lhe dava um beijo na bochecha, que se sentiu como gelo em sua pele. Escreveu na caderneta: "Como se sente hoje? Tem cara de ter dormido mal." Mas seus olhos não mostravam nenhuma preocupação real, só o cumprimento mecânico de um papel que havia estado interpretando durante meses. Durante o café da manhã, Marcela mencionou casualmente que havia combinado de se ver com umas clientes naquela tarde para revisar catálogos de vestidos de noiva. Uma mentira que Raul soube reconhecer imediatamente depois de haver escutado seus planos reais na noite anterior. Lúcia servia o café com movimentos silenciosos, mas Raul notou como seus olhos se desviavam incomodamente cada vez que Marcela falava sobre o casamento. Havia algo na expressão da empregada que sugeria que ela também havia notado inconsistências no comportamento da noiva, embora por respeito e discrição nunca houvesse comentado nada. Quando Marcela se desculpou para ir se arrumar, deixando-o sozinho com Lúcia, o ambiente mudou imediatamente, voltando-se mais caloroso e natural. A tarde trouxe o momento que mudaria para sempre a perspectiva de Raul sobre o amor verdadeiro. Marcela havia saído supostamente a seu encontro de trabalho, mas ele sabia que, na realidade, estava se encontrando com Roberto Mendonça. Por volta das 4 da tarde, voltou à casa acompanhada de sua amiga Valéria e outra mulher que Raul não conhecia, as três rindo e falando em voz alta enquanto entravam na sala principal. Ele estava em seu escritório fingindo ler documentos de trabalho, mas podia escutar perfeitamente cada palavra que diziam. "A verdade é que já me cansei desta situação", dizia Marcela enquanto servia taças de vinho para suas amigas. "Não posso continuar carregando com esta responsabilidade que não me corresponde." Valéria respondeu com uma risada cruel. "Ai, Marcela, mas pensa em todo o dinheiro que vais herdar quando se casar contigo. Vale a pena aguentar uns anos mais." A terceira mulher, aparentemente nova no grupo, perguntou: "Mas sério que ele não escuta nada? Podemos falar livremente?" Marcela respondeu com desprezo: "Nada, está completamente surdo. É como ter um móvel caro na casa." As gargalhadas que seguiram foram como punhaladas para Raul. Mas o que veio depois foi ainda pior. A conversa escalou a níveis de crueldade que Raul jamais havia imaginado possíveis na mulher que dizia amá-lo. "O pior é que agora tenho que fingir que me importo em escrever bilhetinhos românticos, acompanhá-lo às suas terapias chatas", se queixava Marcela enquanto caminhava pela sala com sua taça de vinho. "Antes era divertido estar com ele, mas agora é como cuidar de uma criança grande que não entende nada", Valéria acrescentou. "Pelo menos você tem a moça essa, Lúcia, que se encarrega da maioria das coisas." Marcela bufou com desdém. "Essa mineirinha se acha muito santa, sempre tão atenta com ele como se fosse algo especial. Me dá nojo como o olha, como se sentisse pena ou algo pior." Raul sentiu o sangue ferver quando escutou como se referia depreciativamente a Lúcia, usando termos que revelavam ainda mais sua verdadeira personalidade. "A verdade", continuou Marcela, "às vezes penso que ela está apaixonada por ele. A pobre coitada. Como se alguém como Raul fosse se interessar por uma empregada doméstica." As risadas que seguiram ressoaram por toda a casa, mas nesse momento algo extraordinário aconteceu. Lúcia apareceu na porta da sala, tendo escutado os últimos comentários. O que seguiu foi uma demonstração de valentia e dignidade que Raul jamais esqueceria em sua vida. Lúcia, com seu avental ainda posto e as bochechas acesas pela indignação, se plantou frente a Marcela com uma firmeza que surpreendeu todas as presentes. "Desculpa, dona Marcela, mas não posso ficar calada depois de escutar isso", disse com voz trêmula, mas decidida. "O senhor Raul é um homem bom, generoso e nobre, que não merece ser falado assim por ninguém, especialmente por alguém que diz amá-lo." Marcela, surpreendida pela interrupção, tentou intimidá-la. "Como se atreve a se meter em conversas que não lhe dizem respeito? Você é só uma empregada." Mas Lúcia não recuou. "Sou empregada sim, mas também sou uma mulher com dignidade e não vou permitir que falem assim de uma pessoa que admiro e respeito."
Suas palavras ressoaram por toda a casa, com uma força que Raul nunca havia escutado em sua própria defesa. O Sr. Raul vale mais que todas nós juntas, não por seu dinheiro, senão por seu coração. E qualquer mulher que não possa ver isso não merece estar ao seu lado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, mas Lúcia não havia terminado. Se vocês não podem valorizar o homem maravilhoso que têm em frente, então o problema não é ele, são vocês. Naquele momento, o coração de Raul batia tão forte que pensou que todo o mundo poderia escutá-lo. As palavras valentes de Lúcia seguiram ressoando na mente de Raul durante dias, como uma melodia formosa que não podia deixar de escutar. Nunca em sua vida alguém o havia defendido com tanta paixão e sinceridade, especialmente alguém que não tinha nada a ganhar fazendo-o. Marcela havia ficado tão furiosa depois do enfrentamento que se havia trancado em seu quarto durante horas, negando-se a falar com ninguém e ameaçando despedir imediatamente a Lúcia. No entanto, Raul havia intervindo escrevendo uma nota firme. Lúcia fica, não se discute mais o tema. Sua noiva havia aceitado a contragosto, mas desde então o ambiente na casa havia se tornado ainda mais tenso e artificial. Durante as refeições, Marcela apenas dirigia a palavra a Lúcia, tratando-a com uma frialdade que raiava a hostilidade aberta. Em contraste, Raul começou a observar sua empregada doméstica com olhos completamente novos, notando detalhes que antes havia passado por alto em seu mundo de silêncio e autocompaixão. A maneira como Lúcia caminhava pela casa com uma graça natural, como seus olhos brilhavam quando sorria genuinamente e especialmente como havia arriscado seu trabalho para defendê-lo sem esperar nada em troca. Era como se houvesse estado cego à sua beleza interior e exterior durante todos esses meses de recuperação. Os dias seguintes se converteram em uma revelação constante sobre a personalidade extraordinária de Lúcia, que Raul havia subestimado completamente. Durante as manhãs, quando ela preparava o café da manhã, agora podia escutar as canções mineiras tradicionais que cantava suavemente enquanto trabalhava, melodias cheias de esperança e fé que enchiam a cozinha de uma calidez que contrastava com a frialdade que Marcela havia trazido à casa. Lúcia tinha uma voz formosa, doce mas forte, que refletia perfeitamente seu caráter, suave na superfície, mas com uma fortaleza inquebrantável no fundo. Quando falava por telefone com sua mãe os domingos, Raul escutava conversas cheias de amor familiar, respeito e valores genuínos que lhe recordavam o que realmente importava na vida. Mãe, estou bem, o trabalho está tranquilo e o Sr. Raul é muito boa pessoa, dizia com uma ternura que tocava algo profundo no coração do empresário. Nessas conversas, também mencionava seus sonhos. Queria estudar enfermagem para ajudar mais pessoas. Estava poupando cada real para enviar seu irmão menor à universidade e sempre terminava agradecendo a Deus por ter trabalho e saúde. A humildade e nobreza de suas aspirações contrastavam dramaticamente com as ambições superficiais e materialistas que agora reconhecia em Marcela. A transformação nos sentimentos de Raul não foi só mental, senão completamente física e emocional. Começou a esperar com ansiedade os momentos quando Lúcia entrava em seu escritório para limpar ou levar-lhe café, fingindo estar concentrado em seus documentos, enquanto na realidade observava cada um de seus movimentos com uma fascinação crescente. Sua forma de dobrar a roupa era perfeita, mas sem presunção. Sua maneira de arrumar os livros mostrava um respeito genuíno pelo conhecimento e, quando acreditava que ele não havia, ocasionalmente se detinha para ler os títulos com curiosidade intelectual. Uma tarde, Raul a viu discretamente folheando um de seus livros de história do Brasil com uma expressão de concentração que lhe resultou incrivelmente atraente. Quando ela se deu conta de que ele a havia descoberto, enrubesceu e escreveu uma nota se desculpando. Perdão, Sr. Raul, gosto de ler, mas não queria tocar suas coisas sem permissão. Ele escreveu de volta, pode pegar qualquer livro que lhe interessar. E o sorriso de gratidão que recebeu iluminou completamente seu dia. Durante as tardes, quando ela trabalhava no jardim regando as plantas,
Raul se descobria inventando desculpas para sair ao terraço só para vê-la, admirando como falava suavemente às flores, como se fossem seres vivos que mereciam carinho. O contraste entre as duas mulheres se tornava mais evidente cada dia, especialmente nos momentos difíceis que ainda experimentava Raul com sua readaptação social. Quando tinha consultas médicas de seguimento, Marcela geralmente encontrava desculpas para não acompanhá-lo, alegando compromissos sociais ou consultas de beleza que considerava mais importantes. Nessas ocasiões, Lúcia se oferecia voluntariamente para acompanhá-lo, esperando pacientemente durante as consultas e mostrando genuíno interesse em seu progresso. Depois das consultas, Marcela perguntava mecanicamente: "Como foi?", sem realmente esperar uma resposta detalhada, enquanto Lúcia tomava tempo para ler suas notas sobre o que havia dito o doutor e fazia perguntas específicas que mostravam que realmente se preocupava com seu bem-estar. Durante as noites difíceis, quando Raul tinha pesadelos sobre o acidente ou se sentia sobrecarregado pela frustração, Marcela simplesmente se queixava de que seus movimentos a despertavam e se mudava ao quarto de hóspedes. Em contraste, Lúcia parecia ter um sexto sentido para seus momentos de angústia, aparecendo silenciosamente com uma xícara de chá de camomila e uma nota que dizia coisas como: "Amanhã será um dia melhor", ou "Deus tem planos formosos para o Senhor". Esses pequenos gestos de compreensão genuína começaram a sanar feridas no coração de Raul que nem sequer sabia que tinha. A epifania final chegou numa noite chuvosa de abril, quando Raul se deu conta de que havia estado procurando o amor no lugar equivocado durante anos. Marcela havia saído para jantar com suas amigas, provavelmente mentindo outra vez sobre seus verdadeiros planos, e ele se encontrava na biblioteca lendo enquanto escutava o som relaxante da chuva contra as janelas. Lúcia entrou para recolher as xícaras do chá que havia servido naquela tarde, e quando pensou que ele não havia, se deteve frente ao grande retrato familiar que pendia na parede. Era uma foto de Raul com seus pais, tomada antes do acidente, onde se via feliz e cheio de vida. Lúcia a observou durante vários minutos com uma expressão de ternura infinita, e então murmurou muito suavemente: "Que homem tão bonito, meu Deus! Algum dia voltará a sorrir assim." Naquele momento, Raul compreendeu que havia se apaixonado perdidamente por uma mulher que o amava não pelo que tinha, senão por quem era em sua essência mais profunda. Lúcia via nele qualidades que nem sequer Marcela havia reconhecido quando estava no auge de seu êxito, e havia estado disposta a arriscar tudo para defendê-lo quando ele mais necessitava. O amor que sentia crescer em seu peito era diferente de tudo o que havia experimentado. Não era a atração superficial que havia sentido por Marcela, senão um reconhecimento profundo de que havia encontrado sua alma gêmea na pessoa mais inesperada. Naquela noite, Raul tomou a decisão mais valente de sua vida. Diria a verdade sobre sua audição sem importar as consequências. A oportunidade perfeita para a confissão chegou 3 dias depois, durante uma tempestade elétrica que açoitou São Paulo com uma intensidade pouco comum para a temporada. Marcela havia viajado ao Rio de Janeiro supostamente para uma exposição de moda, mas Raul sabia por suas conversas telefônicas que na realidade havia se ido com Roberto Mendonça para passar um fim de semana romântico. A ironia da situação não lhe escapava. Enquanto sua noiva o traía abertamente, ele estava prestes a confessar a verdade mais importante de sua vida à mulher que realmente amava. Os raios iluminavam a mansão a intervalos irregulares, criando um ambiente dramático que parecia desenhado especialmente para este momento transcendental. Lúcia estava na cozinha, preparando o jantar quando se foi a luz, deixando toda a casa em completa escuridão. Raul escutou seus passos suaves movendo-se com cuidado para encontrar velas e lanternas e sua voz doce murmurando: "Não se preocupe, Sr. Raul, já venho com luz." Era incrível como mesmo na escuridão, ela pensava primeiro em seu bem-estar antes que no seu próprio. O empresário sabia que este era o momento que havia estado esperando.
quando estariam completamente sozinhos e sem distrações para ter a conversa mais importante de suas vidas. Quando Lúcia chegou à sala de jantar, com várias velas acesas, seu rosto resplandecia com uma beleza angelical que literalmente tirou o fôlego de Raul. A luz dourada das chamas dançava em seus olhos castanhos, criando brilhos que pareciam refletir a pureza de sua alma. Senhor Raul, encontrei estas velas na despensa, escreveu em sua caderneta com letra cuidadosa. A luz deveria voltar logo, mas enquanto isso podemos jantar assim, que lhe parece? Ele acenou, mas pela primeira vez em meses não respondeu imediatamente com gestos. Em seu lugar, a observou fixamente com uma intensidade que a fez enrubescer ligeiramente. Lúcia preparou a mesa com movimentos gráceis, acomodando os pratos e talheres com o mesmo cuidado que sempre punha em cada detalhe de seu trabalho. Durante o jantar, conversaram como sempre faziam. Ela escrevendo perguntas sobre seu dia e ele respondendo com sinais. Mas havia algo diferente no ambiente, uma tensão emocional que ambos podiam sentir sem poder explicá-la. Os trovões seguiam ressoando fora, mas dentro da casa, iluminada só por velas, havia se criado uma intimidade que Raul nunca havia experimentado. Era como se o mundo exterior houvesse desaparecido, deixando-os sozinhos numa bolha de luz cálida, onde só existiam eles dois. Depois do jantar, enquanto Lúcia recolhia os pratos, Raul tomou uma decisão que sabia mudaria tudo entre eles para sempre. Aproximou-se dela e suavemente tocou seu braço para chamar sua atenção. Quando ela se voltou, ele começou a falar em voz alta pela primeira vez em sua presença desde o acidente. Lúcia, preciso te dizer algo muito importante. A expressão de choque absoluto em seu rosto foi indescritível. Os pratos que tinha nas mãos quase caíram no chão. Senhor Raul, o senhor pode escutar? Sussurrou com voz trêmula, como se não pudesse acreditar no que estava presenciando. Ele acenou lentamente, sentindo como as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Posso escutar, Lúcia. Recuperei a audição há semanas, mas decidi manter em segredo. Ela levou as mãos à boca, seus olhos enchendo-se de lágrimas de alegria e confusão ao mesmo tempo. Mas por quê? Por que não nos disse? A pergunta que havia estado temendo chegou com toda a inocência e honestidade que caracterizava Lúcia. E Raul soube que teria que ser completamente honesto sobre seus motivos, sem importar quão doloroso fosse explicar-lhe o que havia descoberto sobre Marcela. A conversa que seguiu foi a mais honesta e emotiva que Raul havia tido em toda a sua vida adulta. Precisava saber quem realmente me amava pelo que sou, não pelo que tenho. Explicou enquanto se sentavam juntos no sofá da sala, as velas criando um ambiente íntimo e confessional. Durante estes meses de silêncio aparente, escutei coisas que me abriram os olhos sobre as pessoas que me rodeiam. Lúcia escutava com atenção completa, seus olhos fixos nele, com uma mistura de compreensão e preocupação. Escutei Marcela falar por telefone com suas amigas, Lúcia. Descobri que só está comigo pelo dinheiro, que me considera uma carga inútil, que está planejando me deixar tão logo encontre a maneira de fazê-lo sem perder a herança. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Lúcia enquanto ele falava, não de tristeza por ele, senão de indignação pelas crueldades que havia tido que escutar. Mas também escutei algo maravilhoso, continuou Raul, aproximando-se mais dela. Te escutei me defendendo com uma valentia que jamais havia visto em ninguém. Te escutei falar de mim com carinho quando acreditavas que não podia te ouvir. Te escutei orar por meu bem-estar, cantar para alegrar a casa e me tratar com uma dignidade que nem sequer minha própria noiva me dava. O silêncio que seguiu foi profundo e carregado de emoções que ambos haviam estado reprimindo durante meses. O momento culminante da confissão chegou quando Raul finalmente encontrou a valentia para expressar o que havia estado sentindo desde a noite em que ela o defendeu. Lúcia, disse tomando suavemente suas mãos entre as suas, durante estes meses, você foi minha luz na escuridão, minha esperança quando tudo parecia perdido. Te observei, te escutei e me apaixonei por você de uma maneira que nunca pensei possível. Ela o olhou com olhos cheios de lágrimas, sua respiração entrecortada pela emoção. Senhor Raul, eu não sei o que dizer,
Sua voz tremia com uma mistura de alegria e temor. Sempre senti algo especial pelo Senhor, mas nunca me atrevi a pensar que o Senhor pudesse me ver dessa maneira. As palavras saíram de seu coração com uma honestidade desarmante. Sou só uma empregada doméstica. O Senhor é um homem importante, rico, educado. Raul a interrompeu suavemente. Você é a mulher mais nobre, valente e formosa que conheci em minha vida. Seu coração vale mais que todos os títulos e fortunas do mundo. Naquele momento, sob a luz dourada das velas e com o som da tempestade como testemunha, ambos souberam que haviam cruzado uma linha que mudaria suas vidas para sempre. Te amo, Lúcia, disse com uma certeza que não havia sentido nunca antes. E creio que você também me ama. Ela acenou através das lágrimas. Sim, o amo, Sr. Raul. O amo há muito tempo. Mas o que não sabiam era que sua felicidade estava prestes a ser posta à prova da maneira mais brutal possível. Na segunda-feira de manhã, Marcela voltou de sua viagem com Roberto Mendonça de muito mau humor, claramente frustrada porque seus planos de sedução não haviam resultado como esperava. Raul havia voltado a fingir sua surdez para evitar confrontações prematuras, mas agora que havia confessado seu amor a Lúcia, manter a fachada havia se tornado ainda mais complicado emocionalmente. Durante o café da manhã, Marcela escreveu mensagens cortantes sobre quão chato havia sido a exposição de moda e quão decepcionantes haviam resultado os contatos comerciais que supostamente havia ido fazer. No entanto, Raul notou algo diferente em seu comportamento, uma tensão nervosa que não havia visto antes, como se estivesse avaliando cada um de seus movimentos com suspeita. Lúcia servia o café com a mesma elegância de sempre, mas havia um brilho especial em seus olhos que só Raul podia interpretar, o reflexo do amor secreto que agora compartilhavam. Durante toda a semana, os dois se arranjaram para se comunicar através de olhares cúmplices e pequenos gestos que passavam despercebidos para Marcela, mas que criavam uma intimidade emocional que enchia Raul de uma felicidade que não havia sentido em anos. No entanto, Marcela começou a fazer perguntas estranhas sobre sua rotina, seus horários de terapia e especialmente sobre o tempo que passava sozinho com Lúcia. A paranoia de Marcela se intensificou durante os seguintes dias, quando começou a notar detalhes que antes lhe haviam passado despercebidos. Via como Raul sorria mais frequentemente quando Lúcia estava perto, como seus olhos a seguiam quando ela se movia pelo quarto e especialmente como respondia de maneira mais animada às notas que ela lhe escrevia em comparação com as suas. Há algo estranho aqui, comentou por telefone a Valéria numa tarde, enquanto Raul fingia ler em seu escritório, mas na realidade escutava cada palavra. Raul está agindo diferente, mas, não sei, mais vivo. Que essa empregada também está estranha, como se soubesse algo que eu não sei. Valéria sugeriu que talvez estivesse imaginando coisas devido ao estresse de manejar a situação, mas Marcela não estava convencida. Começou a implementar pequenos testes. Falava em voz alta, quando acreditava que ele não estava prestando atenção. Deixava cair objetos subitamente para ver se reagia ao ruído e, inclusive, chegou ao extremo de pôr música a volume alto, sem advertir-lhe por escrito. Raul teve que usar toda a sua força de vontade para não reagir a essas provocações, mantendo sua atuação de surdez enquanto sentia crescer a tensão na casa. No entanto, o amor que agora compartilhava com Lúcia lhe dava a fortaleza necessária para suportar a crescente hostilidade de Marcela. O ponto de ruptura chegou na sexta-feira à noite, quando Marcela decidiu contratar discretamente os serviços de um investigador particular para que vigiasse a casa durante sua ausência. Havia inventado outra viagem de negócios, mas na realidade ficou num hotel próximo para coordenar a operação de espionagem. O investigador, um homem chamado Fernando Ruiz, instalou câmeras ocultas nas áreas comuns da casa e dispositivos de gravação de áudio em lugares estratégicos. Sua missão era documentar qualquer comportamento suspeito entre Raul e Lúcia que pudesse dar pistas sobre o que Marcela suspeitava instintivamente.
Durante o fim de semana, enquanto Marcela supostamente estava fora, Raul e Lúcia compartilharam momentos de intimidade emocional que foram capturados completamente pelos dispositivos de vigilância. Foram vistos conversando normalmente, com ele falando e ela respondendo, algo que contradizia completamente a versão oficial de sua surdez. As gravações também documentaram conversas onde ele expressava seu amor por ela e ela correspondia com ternura e devoção. Para o domingo à noite, Marcela tinha em suas mãos evidência irrefutável de que Raul havia estado fingindo sua surdez e, pior ainda, desde sua perspectiva, de que havia se apaixonado pela empregada doméstica. A traição que sentiu não foi por amor ferido, senão pela humilhação de haver sido enganada e pela ameaça que isso representava para seus planos econômicos. A segunda-feira de manhã, Marcela voltou a casa com um plano cuidadosamente elaborado para confrontar Raul da maneira mais dramática e publicamente humilhante possível. Havia convidado para almoçar várias de suas amigas da alta sociedade, incluindo Valéria, Helena Morales e Carmen Vega, todas esposas de empresários proeminentes de São Paulo, que formavam parte do círculo social mais exclusivo da cidade. Também havia citado casualmente Roberto Mendonça, apresentando-o como um possível sócio comercial que queria conhecer Raul para discutir oportunidades de investimento. A mesa estava elegantemente preparada no sala de jantar principal, com a louça mais fina e arranjos florais que davam um ar de celebração ao que na realidade seria uma emboscada cruel. Quando Raul desceu para almoçar, fingindo surpresa pela presença de tantos convidados, Marcela o recebeu com um sorriso que gelava o sangue. "Bom dia, meu amor", disse em voz alta frente a todos, escrevendo simultaneamente numa caderneta. "Temos convidados especiais hoje. Espero que não se incomode." Lúcia servia o café com movimentos nervosos, claramente incômoda com a presença de tantas pessoas e especialmente com a atmosfera tensa que parecia haver se instalado no quarto. Raul sabia instintivamente que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não tinha ideia de quão preparada estava Marcela para destruir seu mundo frente a testemunhas. A revelação explosiva chegou justo depois do primeiro prato, quando Marcela se pôs de pé com uma taça de champanhe na mão e um sorriso diabólico no rosto. "Queridos amigos", anunciou com voz clara e forte, "tenho uma surpresa maravilhosa para compartilhar com vocês. Sabem o quê? Meu querido noivo esteve guardando um segredo incrível." Todos os presentes a olharam com curiosidade, incluindo Raul, quem começou a sentir um nó no estômago. Resulta que nosso querido Raul já não está surdo. Recuperou completamente a audição há semanas. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Raul, com expressões de confusão e choque. "Mas o mais interessante", continuou Marcela com crueldade calculada, "é que decidiu manter em segredo para poder escutar às escondidas as conversas particulares de todos nós." Tirou então um envelope manila de sua bolsa e começou a espalhar fotografias e transcrições das gravações sobre a mesa. E, claro, para poder seduzir a empregada doméstica sem que ninguém se desse conta. As fotografias mostravam claramente Raul falando normalmente com Lúcia, momentos íntimos que haviam sido violados pela invasão de privacidade mais cruel. Roberto Mendonça fingiu surpresa, mas Raul notou que sua atuação não era muito convincente. Lúcia, que havia estado servindo naquele momento, deixou cair a bandeja de café, criando um estrondo que ressoou por todo o sala de jantar, seus olhos enchendo-se de lágrimas de humilhação. O momento havia chegado. Raul já não podia fingir mais e teria que enfrentar as consequências de suas decisões ante toda a alta sociedade de São Paulo. O silêncio que seguiu à revelação de Marcela foi tão denso que se podia cortar com uma faca. Mas Raul sabia que havia chegado o momento da verdade mais importante de sua vida. Lentamente se pôs de pé com uma dignidade que surpreendeu todos os presentes e olhou diretamente nos olhos de cada pessoa sentada naquela mesa. "É verdade", disse com voz clara e firme, sem nenhum rastro da vergonha que Marcela esperava provocar. "Recuperei a audição há várias semanas
e decidi manter em segredo. Os convidados intercambiaram olhares de confusão e curiosidade, mas Raul continuou com uma calma que contrastava dramaticamente com a agitação emocional de Marcela. O fiz porque necessitava descobrir quem eram as pessoas que realmente me amavam pelo que sou, não pelo que tenho. Sua mirada se dirigiu especificamente hacia Marcela, quem começou a empalidecer ao se dar conta de que seu plano de humilhação poderia voltar-se contra ela. Durante estes meses de aparente surdez, escutei conversas que me abriram os olhos sobre a verdadeira natureza de algumas pessoas que diziam me amar. Roberto Mendonça se remexeu incomodamente em sua cadeira, claramente entendendo para onde se dirigia a conversa. Lúcia permanecia de pé junto à porta da cozinha, com lágrimas correndo por suas bochechas, mas com a cabeça alta, preparada para enfrentar qualquer consequência de seu amor. A confrontação direta com Marcela foi inevitável e devastadoramente honesta, revelando verdades que a deixaram completamente exposta frente a seus próprios amigos. Marcela, disse Raul, dirigindo-se a ela com uma serenidade que gelava o sangue. Escutei cada palavra cruel que disseste sobre mim por telefone com Valéria. Escutei como me chamavas inútil, como te queixavas de ter que me carregar e especialmente como planejavas me deixar tão logo encontrasses uma maneira elegante de fazê-lo sem perder a herança. Os olhos de Marcela se encheram de pânico, enquanto os olhares acusadores de suas amigas se voltavam para ela. Também escutei teus planos românticos com Roberto aqui presente, as viagens que fizeram juntos enquanto eu acreditava que estavas em exposições de moda. Roberto tentou levantar-se para ir-se embora, mas Raul o deteve com um olhar que poderia ter derretido aço. Fica, Roberto. Depois de tudo, és parte importante desta história. Valéria e as demais mulheres começaram a murmurar entre elas, claramente surpresas pelas revelações sobre sua amiga. O mais doloroso, continuou Raul, não foi descobrir que não me amavas, senão dar-me conta de que nunca me havias amado realmente. Inclusive, antes do acidente, eu era só um objeto de status para ti. Marcela tentou defender-se. Raul, você não entende? Mas ele a interrompeu com firmeza. Entendo perfeitamente. Entendo que sou afortunado de haver descoberto tua verdadeira natureza antes de me casar contigo. O momento mais poderoso da confrontação chegou quando Raul defendeu publicamente seu amor por Lúcia frente a toda a alta sociedade presente. Sim, me apaixonei por Lúcia, declarou sem nenhuma vergonha, voltando-se para ela com um sorriso que irradiava amor genuíno. Me apaixonei por uma mulher que me viu como ser humano quando eu mesmo duvidava de meu valor. Uma mulher que me defendeu com valentia quando todos vocês me olhavam com pena. Lúcia levantou a cabeça com orgulho, limpando as lágrimas, mas mantendo sua dignidade intacta. Me apaixonei por alguém que nunca me pediu nada em troca, que cuidou de mim sem esperar recompensa, que cantava para alegrar meu lar e orava por meu bem-estar quando acreditava que ninguém a escutava. As damas presentes começaram a se ver incômodas, algumas claramente comovidas pela sinceridade de suas palavras. Helena Morales murmurou. Nunca havia escutado um homem falar assim de uma mulher. Carmen Vega acenou olhando depreciativamente para Marcela. Lúcia vale mais que qualquer mulher de nossa sociedade, continuou Raul, porque seu coração é puro, seu amor é genuíno e sua valentia é inquebrantável. Se isso lhes parece escandaloso, o problema não é meu. É de uma sociedade que valoriza mais o dinheiro que o caráter. Marcela, desesperada por recuperar o controle, gritou. É uma empregada doméstica. Não pode se humilhar dessa maneira. Raul a olhou com pena. A única pessoa que se humilhou aqui és tu, Marcela, com tua avareza, tua traição e tua falta total de dignidade. A ruptura definitiva chegou com um gesto simbólico que ressoaria nos círculos sociais de São Paulo durante anos. Raul se aproximou de Marcela, que seguia de pé com expressão de choque e raiva, e estendeu sua mão. Me dá o anel, disse com uma firmeza que não admitia discussão. Que anel? Perguntou ela com voz trêmula, embora soubesse perfeitamente ao que se referia. O anel de noivado que te dei quando acreditava que me amavas, já não tens direito a levá-lo.
Com mãos trêmulas, Marcela tirou o anel de diamantes de 5 quilates que havia sido o símbolo de seu futuro matrimônio. Quando o entregou, Raul o tomou e caminhou diretamente hacia Lúcia, quem o olhava com olhos cheios de lágrimas de alegria e incredulidade. Lúcia Soares, disse ajoelhando-se frente a ela, ante o olhar atônito de todos os presentes. Quer ser minha esposa? Não porque eu tenha dinheiro, senão porque você tem o coração mais formoso que conheci. O silêncio foi absoluto durante vários segundos, até que Lúcia respondeu com voz quebrada pela emoção. Sim, quero ser sua esposa. O aplauso espontâneo de Helena e Carmen surpreendeu todos, seguido por uma ovação que encheu a sala de jantar. Marcela saiu correndo da casa, seguida por Roberto e Valéria, mas sua fuga só confirmou a covardia de seu caráter. Os verdadeiros amigos haviam ficado para celebrar o amor autêntico que acabavam de presenciar. O resto da manhã se transformou numa celebração improvisada que ninguém havia esperado, mas que se sentiu mais autêntica que qualquer festa elegante que houvessem organizado antes. Helena Morales, quem sempre havia sido a mais crítica do grupo, foi a primeira a se aproximar para felicitar Lúcia com genuína calidez. Minha querida, qualquer mulher que seja capaz de inspirar tanto amor num homem é uma mulher extraordinária. Carmen acrescentou. Fomos testemunhas de algo muito especial hoje. Um amor verdadeiro não se vê todos os dias. Inclusive, algumas das outras damas, inicialmente surpresas pelos eventos, começaram a conversar naturalmente com Lúcia, descobrindo sua inteligência, sua graça natural e sua genuína bondade. Raul observava estes intercâmbios com uma satisfação profunda, vendo como a mulher que amava era finalmente reconhecida pelas qualidades que ele havia admirado durante meses. Durante a tarde, enquanto os convidados se marchavam gradualmente, cada um se despedia da nova casal com bênçãos sinceras e promessas de apoio. A casa, que havia sido cenário de tanta falsidade e dor, se encheu pela primeira vez em muito tempo de risadas genuínas e conversas cheias de esperança. Roberto Mendonça nunca voltou, e mais tarde se soube que havia fugido da cidade naquela mesma noite, aparentemente com dívidas com vários credores que haviam estado financiando seu estilo de vida. Raul e Lúcia haviam ganhado mais que amor. Haviam ganhado respeito, admiração e, sobretudo, a liberdade de viver sua verdade sem máscaras nem mentiras. 6 meses depois daquele dia memorável, a Igreja do Imaculado Coração de Maria em São Paulo se encheu de uma alegria tão pura que parecia tocar o céu mesmo. Raul e Lúcia haviam decidido celebrar seu casamento de uma maneira simples, mas significativa, convidando só as pessoas que realmente importavam em suas vidas. A mãe de Lúcia, Dona Rosa, havia vindo de Belo Horizonte lucindo um vestido azul marinho que sua filha lhe havia comprado especialmente para a ocasião, com lágrimas de felicidade correndo por suas bochechas enquanto via sua filha caminhar hacia o altar. O irmão menor de Lúcia, Miguel, agora estudante universitário graças ao apoio financeiro de Raul, servia como padrinho de honra, com um orgulho que se refletia em cada um de seus gestos. Helena Morales e Carmen Vega estavam sentadas na primeira fila, havendo desenvolvido uma amizade genuína com Lúcia durante os meses de preparação para o casamento. O Dr. Ramírez também estava presente, sorrindo com a satisfação de haver sido parte indireta desta história de amor. A igreja decorada com flores brasileiras tradicionais, como ipês e rosas vermelhas, criava um ambiente que celebrava tanto o amor como as raízes culturais que Lúcia havia trazido à vida de Raul. Quando os sinos começaram a soar, anunciando o início da cerimônia, cada pessoa presente sabia que estava sendo testemunha de algo extraordinário e autêntico. Lúcia caminhou hacia o altar do braço de seu tio Pedro, um amigo da família que havia feito as vezes de pai durante a cerimônia, lucindo um vestido de noiva simples mas elegante que realçava sua beleza natural sem artifícios desnecessários. Raul, esperando-a junto ao sacerdote, não pôde conter as lágrimas quando a viu aproximar-se, recordando o caminho que os havia levado desde aquela primeira manhã, quando ela chegou para trabalhar em sua casa, até este momento de felicidade absoluta.
Os votos que intercambiaram foram escritos por eles mesmos, palavras que saíam diretamente do coração, sem pretensões nem formalidades vazias. Lúcia, disse Raul com voz clara, você me devolveu não só a audição, senão a capacidade de escutar meu próprio coração. Me ensinou que o amor verdadeiro não faz ruído, senão que se demonstra em silêncio, dia após dia, com ações pequenas, mas cheias de significado. Lúcia respondeu com uma voz que tremia de emoção. Raul, me ensinou que o valor de uma pessoa não se mede pelo que tem, senão pelo que é. Contigo aprendi que o amor não conhece diferenças sociais, só conhece corações que se reconhecem e se amam sem condições. Quando o sacerdote pronunciou as palavras finais e os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi acompanhado por aplausos e lágrimas de alegria que encheram cada canto da igreja. A celebração continuou na Mansão das Colinas, transformada para a ocasião num espaço que refletia a nova vida que Raul e Lúcia haviam construído juntos. Os jardins que Lúcia havia cuidado com tanto amor durante seu tempo, como empregada, agora floresciam com uma exuberância que parecia celebrar seu amor. A festa foi íntima, mas cheia de alegria genuína, com música de violeiros que encheu o ar com melodias tradicionais mineiras que faziam bailar todos os convidados. Dona Rosa se divertiu como uma menina bailando com seu irmão Pedro e compartilhando histórias da infância de Lúcia que fizeram rir todos. Miguel, o irmão de Lúcia, deu um discurso emotivo agradecendo Raul por haver mudado não só a vida de sua irmã, senão a de toda a sua família, permitindo-lhe estudar e cumprir seus sonhos de converter-se em engenheiro. Helena e Carmen, que haviam se convertido nas melhores amigas de Lúcia, organizaram jogos tradicionais e se asseguraram de que cada momento fosse memorável. Durante o jantar, Raul anunciou que havia estabelecido uma fundação para ajudar jovens de poucos recursos a obter educação superior, um projeto que dirigiriam juntos e que representava seus valores compartilhados de ajudar aqueles que mais necessitam. O momento mais emotivo da celebração chegou quando Raul pediu a todos os convidados que se reunissem na sala principal para um anúncio especial. Amigos queridos, começou tomando a mão de Lúcia. Há um ano perdi algo que acreditava fundamental em minha vida, a audição. Mas Deus tinha planos melhores para mim. Sua voz se quebrou ligeiramente pela emoção. Ao perder o ouvido, ganhei a capacidade de ver realmente as pessoas, de distinguir entre o amor verdadeiro e a falsidade. Encontrei em Lúcia não só a mulher de minha vida, senão minha alma gêmea, minha companheira, minha inspiração para ser melhor pessoa cada dia. Lúcia enrubesceu enquanto todos aplaudiam, mas Raul não havia terminado. Hoje quero anunciar que estamos esperando nosso primeiro filho. A explosão de alegria foi imediata, com abraços, lágrimas de felicidade e felicitações que pareciam não ter fim. Dona Rosa foi a primeira a abraçar sua filha, sussurrando orações de agradecimento por todas as bênçãos que haviam chegado à sua família. O Dr. Ramírez brincou dizendo que nunca havia visto um caso médico com um final tão feliz. Enquanto a celebração continuava até altas horas da madrugada, Raul e Lúcia tomaram um momento para estar sozinhos no terraço, olhando as luzes de São Paulo brilhando abaixo deles, sabendo que haviam encontrado algo mais valioso que todos os tesouros do mundo, um amor autêntico que havia superado todas as provas. 2 anos depois daquele primeiro encontro que mudou suas vidas, Raul acordou cedo numa manhã de sábado ao som de risadas vindas do jardim. Através da janela de seu quarto, viu sua esposa Lúcia brincando com seu filho de 8 meses, Raul Júnior, enquanto o menino gargalhava tentando pegar as bolhas de sabão que ela fazia. A cena o encheu de uma felicidade tão profunda que teve que se sentar na cama para absorver completamente o momento. Sua vida havia mudado de maneiras que jamais poderia ter imaginado. A mansão no Morumbi, que antes era um símbolo frio de status social, agora ressoprava com risadas infantis, conversas em família e a música suave que Lúcia cantarolava enquanto cuidava do bebê. Raul se vestiu rapidamente e desceu para se juntar à sua família no jardim. Lúcia estava sentada numa manta no gramado,
vestindo um vestido simples de algodão, com Raul Júnior em seu colo, tentando alcançar uma flor amarela. "Bom dia, minha família linda", disse Raul, se aproximando para beijar Lúcia e pegar seu filho no colo. "Papai", balbuciou o menino com sua primeira palavra, fazendo Raul rir com emoção. "Ele esteve praticando essa palavra toda a manhã", disse Lúcia sorrindo. "Acho que está tentando competir com mama." Raul se sentou na manta ao lado de sua esposa, com o bebê brincando com os botões de sua camisa. A simplicidade do momento era mais valiosa para ele que qualquer negócio milionário que jamais havia fechado. "Como vai a fundação?", perguntou Lúcia, recostando-se no ombro de Raul. "Melhor que nunca. Esta semana aprovamos bolsas para 50 novos estudantes, incluindo uma jovem de Minas Gerais que me lembra você aos 18 anos. E Miguel, como vai na engenharia?" "Excelente. Na próxima semana se forma e já tem uma oferta de emprego numa empresa de energia renovável." "Tua mãe está muito orgulhosa." Lúcia sorriu com lágrimas nos olhos. A transformação em sua família havia sido completa. Sua mãe agora vivia numa casa confortável que Raul havia comprado para ela em Belo Horizonte. Miguel estava prestes a se formar como engenheiro e ela havia terminado seus estudos de enfermagem, trabalhando meio período na fundação. "Sabe o que mais me emociona de tudo isso?", disse Raul, olhando ao redor do jardim onde agora cresciam as plantas que Lúcia havia cuidado com tanto amor. "O quê?" "Que nosso filho crescerá numa casa cheia de amor verdadeiro, onde nunca duvidará de que é amado por quem é, não pelo que tem." Raul Júnior começou a ficar com sono no colo de seu pai, e Lúcia estendeu os braços para pegá-lo. "Vou colocá-lo para tirar uma soneca", disse se levantando. "Depois podemos ir visitar tua mãe no hospital." A mãe de Raul, Dona Helena, estava se recuperando de uma cirurgia menor, e desde que conheceu Lúcia, havia se tornado sua maior defensora, declarando frequentemente que era a melhor coisa que havia acontecido a seu filho. "Claro, amor, levo flores do jardim." Enquanto Lúcia levava o bebê para dentro, Raul ficou sentado na manta, olhando as flores que ela havia plantado. Cada uma contava uma história de esperança, cuidado e amor paciente. Seu telefone tocou com uma mensagem de Helena Morales. "Raul, espero que você e Lúcia possam vir ao nosso jantar de aniversário de casamento na próxima semana. Carmen e eu estivemos planejando algo especial." Raul sorriu. Helena e Carmen haviam se tornado não só amigas íntimas de Lúcia, mas também suas maiores apoiadoras na alta sociedade paulistana. Haviam ajudado a organizar eventos de caridade para a fundação e sempre defendiam o casal quando ainda havia pessoas que faziam comentários sobre sua diferença de classe. Outra mensagem chegou, esta vez do Dr. Ramírez. "Raul, os últimos exames mostram que sua audição está a 95%. É oficialmente um milagre médico. Gostaria de apresentar seu caso numa conferência internacional?" Raul refletiu sobre a proposta. Sua história havia se tornado famosa nos círculos médicos como um exemplo de como o estado emocional pode influenciar a recuperação física. Quando Lúcia voltou do quarto do bebê, Raul compartilhou ambas as mensagens com ela. "O que você acha do convite de Helena e Carmen?", perguntou. "Adoro a ideia, elas foram tão boas conosco desde o princípio." "E sobre a conferência médica?", Lúcia pensou por um momento. "Acho que seria bom. Nossa história pode dar esperança a outras pessoas que estão passando por momentos difíceis." Raul acenou. Desde seu casamento, haviam recebido centenas de cartas de pessoas que haviam lido sobre sua história nos jornais. Casais que haviam superado diferenças sociais, pessoas com deficiências que haviam encontrado esperança, até mesmo alguns que haviam descoberto traições e encontrado a força para recomeçar. "Então aceito ambos os convites", disse Raul, puxando Lúcia para se sentar ao seu lado na manta. "Sabe o que é o mais irônico de tudo?", disse Lúcia, recostando-se em seu peito. "O quê?" "Que Marcela pensava que te estava humilhando ao expor nosso amor, mas na realidade nos deu o momento perfeito para declará-lo ao mundo." Raul riu. "Verdade. Se não fosse por aquele almoço desastroso, talvez eu ainda estivesse fingindo ser surdo."
E eu ainda estaria limpando sua casa sem saber que você me amava. Impossible, disse Raul beijando o topo de sua cabeça. De uma maneira ou de outra, este amor teria encontrado seu caminho. Naquela tarde, depois de visitar Dona Helena no hospital, Raul e Lúcia caminharam pelo Parque Ibirapuera com Raul Júnior no carrinho. Era uma tradição que haviam começado quando se casaram. Toda semana tiravam tempo para caminhar juntos, sem pressa, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Raul, disse Lúcia parando perto do lago, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, amor. Depois de tudo que passamos, não existem segredos entre nós. Você sente falta de sua vida de antes? Da emoção dos grandes negócios, das festas elegantes, da adrenalina de fechar contratos milionários? Raul refletiu cuidadosamente antes de responder. Sabes que mais? Durante anos pensei que essas coisas me definiam. Pensava que se não estivesse sempre correndo atrás do próximo grande negócio, não seria ninguém. Mas agora entendo que estava correndo para preencher um vazio que nem sequer sabia que tinha. Sentaram num banco frente ao lago, enquanto Raul Júnior dormia no carrinho. Este último ano trabalhando na fundação, vendo como podemos realmente mudar vidas com nossos recursos, tem sido mais satisfatório que todos os contratos que fechei em minha vida empresarial. E não sentes falta da emoção? Raul riu. Lúcia, quando você me defendeu frente a Marcela e suas amigas, senti mais adrenalina que em qualquer reunião de negócios. Quando nosso filho nasceu e o segurei pela primeira vez, experimentei uma emoção mais intensa que qualquer êxito financeiro. A diferença é que agora as emoções que sinto são reais e têm significado. Lúcia pegou sua mão. Às vezes me preocupo que talvez te canses desta vida mais simples. Raul se virou para olhá-la nos olhos. Lúcia Fiore, escuta-me bem. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, senão em amor, propósito e paz interior. Antes eu tinha muito dinheiro, mas era pobre em todas as coisas que realmente importam. Agora tenho tudo. Uma família passou por eles correndo, com uma menina pequena gritando de alegria enquanto perseguia pombos. Raul e Lúcia sorriram olhando a cena. Em uns anos será nosso filho fazendo isso, disse Lúcia. E talvez uma irmãzinha também, sugeriu Raul com um sorriso travesso. Raul Fiore, o bebê tem só 8 meses. Estou planejando o futuro, riu. Quero uma casa cheia de risadas infantis. Quando voltaram para casa naquela noite, encontraram uma surpresa esperando por eles. Dona Rosa havia chegado de Belo Horizonte com uma mala grande e um sorriso enorme. Mamãe! Gritou Lúcia, correndo para abraçá-la. O que faz aqui? Vim para ficar uma semana e conhecer meu neto propriamente, disse Dona Rosa, tomando Raul Júnior no colo. E também para cozinhar para vocês. Lúcia me disse que tem se alimentado só de delivery. Raul riu. Era verdade. Entre a fundação, cuidar do bebê e os estudos de enfermagem de Lúcia, haviam descuidado um pouco da cozinha. Dona Rosa, a senhora é sempre bem-vinda nesta casa, disse Raul abraçando sua sogra. Na verdade, porque não vem morar conosco. A casa é grande e adoraríamos ter você aqui. Os olhos de Dona Rosa se encheram de lágrimas. Raul, você tem certeza? Não quero ser um incômodo para vocês. Incômodo? Disse Lúcia. Mamãe, você cuidou de mim toda a minha vida. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. E além disso, acrescentou Raul, Raul Júnior precisa de sua avó perto. E eu preciso aprender a fazer aquele doce de leite que você faz. Naquela noite, enquanto Dona Rosa contava histórias para o bebê e Lúcia preparava o quarto de hóspedes para se converter no quarto permanente de sua mãe, Raul se sentou em seu escritório para revisar alguns documentos da fundação. Mas em lugar de se concentrar nos papéis, se encontrou olhando uma foto emoldurada em sua mesa. Era a imagem do almoço onde Marcela havia tentado humilhá-los, capturada por um dos fotógrafos sociais presentes. Na foto, Raul estava ajoelhado frente a Lúcia, oferecendo-lhe o anel enquanto ela o olhava com lágrimas de alegria. No fundo, podiam-se ver os rostos surpresos dos convidados, alguns sorrindo, outros com expressões de choque. Era uma foto que contava toda a história. O momento em que um homem escolheu o amor verdadeiro sobre as convenções sociais, e uma mulher
teve a coragem de aceitar um amor que mudaria sua vida para sempre. Raul tocou a foto suavemente, recordando cada emoção daquele dia. Havia sido assustador e liberador ao mesmo tempo, como saltar de um penhasco sem saber se havia uma rede embaixo. Mas havia valido a pena cada segundo de incerteza. "Em que pensas?" perguntou Lúcia, aparecendo na porta do escritório. "Em como tudo começou", disse Raul, mostrando-lhe a foto. "Em como uma decisão de 5 minutos mudou toda a nossa vida." Lúcia se aproximou e beijou sua testa. "Não foi uma decisão de 5 minutos, amor. Foi o resultado de meses de você aprender a ver com o coração em lugar dos olhos." Raul refletiu sobre suas palavras. Tinha razão. A decisão de pedir Lúcia em casamento naquele almoço havia sido instantânea, mas o amor que a motivou havia crescido durante meses de silêncio, observação e descoberta gradual de quem era realmente a mulher que o cuidava. "Você tem razão", disse, puxando-a para se sentar em suas pernas. "E sabes o que mais? Cada dia me enamoro mais de você. Mesmo quando estou de cabelo desarrumado dando mamadeira ao bebê às 3 da manhã. Especialmente então", disse Raul beijando sua bochecha, "porque nesses momentos vejo quem você realmente é, a melhor mãe, a melhor esposa e a melhor pessoa que conheço." Lúcia enrubesceu como ainda fazia quando recebia elogios. Era uma das coisas que Raul mais adorava nela. Após todo este tempo, ainda mantinha sua humildade natural. "Raul", disse Lúcia, pondo-se séria, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Se pudesses voltar atrás e evitar o acidente, farias?" Era uma pergunta que Raul havia se feito muitas vezes, especialmente nos primeiros meses depois do acidente. A resposta havia mudado dramaticamente. "Não", disse sem hesitação. "Se não tivesse havido o acidente, nunca teria conhecido você de verdade. Seguiria cego às verdadeiras qualidades das pessoas, casado com Marcela por todas as razões equivocadas, vivendo uma vida vazia sem sequer saber." "Mas você perdeu tanto", começou Lúcia. "Perdi coisas que pensava que eram importantes", a interrompeu Raul. "Mas ganhei tudo o que realmente é importante. Ganhei você, ganhei nosso filho, ganhei uma família verdadeira, um propósito real e a capacidade de amar e ser amado genuinamente." Ficaram em silêncio por um momento, escutando os sons da casa. Dona Rosa cantarolando uma canção de ninar para Raul Júnior, o tic-tac do relógio no corredor, o vento suave movendo as cortinas. "Sabes que me dá mais felicidade de tudo?" perguntou Raul. "O quê?" "Que agora posso escutar todos estes sons. Mas o mais importante é que posso escutar você me dizer que me ama toda manhã ao acordar." Lúcia sorriu e se inclinou para sussurrar em seu ouvido. "Te amo, Raul Fiore. Hoje, amanhã e sempre." E naquele momento, Raul soube com absoluta certeza que havia encontrado não só o amor de sua vida, senão seu lugar no mundo. Havia passado anos construindo um império financeiro, mas só agora havia aprendido a construir uma vida que realmente valia a pena viver. Mi casa cuando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, mi siguiente paso del plan. Y yo aquí sin poder dejar de hipar. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento. Ya, a ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forsyth Clip. Chica, ojalá Forsyth Clip. Yo literal estoy tipando como si no hubiera un fucking mañana. Ya
me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder. Pero no es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas los pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into two tears. She broke every once aparte nos sirve estar cerca del spawn, porque si estamos cerca del spawn no tenemos que ir en barco a hacer las cosas. E-A-M-G-R-O-U-S make a mess. Y a ver, vamos a... quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero? Necesito... No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, verdad que esto no se puede hacer así, como así. Tengo piedra. Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top, cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spawn. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me... ¿Qué? Ah, vale. Estaban escondidos. La herrería estaba allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando.
Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo... Me equivoqué. Ah. Talking chicks and soda man. Shit on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Can you say brainwashing? Ay, palo necesitaba, la tontera. It's a non-stop disco. Palo. Hierro. Ah, claro. Una polla, ¿algo más quería? ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod. Hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz. Ni me meo. Sí. Es que eso, tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... ¡Ah! Esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Están todos los admins ahí, qué vergüenza. No, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí. ¿Qué? Quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? Ah, ¿te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear.